Vyadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutan Sheshan Autsukya Mohar Pidanjakhan Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2 com os shlokas, com o shloka número 21 e 22, quer dizer, a segunda metade do 21. A gente já leu a primeira metade do 21 na quarta-feira passada e hoje a gente vai ler o 22 inteiro. E a gente vai continuar falando então de Sadvruta, né? Os comportamentos éticos, né? Os comportamentos para uma vida boa, uma vida saudável, uma vida digna, né? Digamos assim. A segunda metade do shloka 21 e o shloka número 22, eles dizem o seguinte: Himsasteyanyatha kamam paishunyam parushanrute Sambhinalapam vyapadam abhidhyam drgviparyayam papam karmeti dashadhakayavam manasastyajet. Então ele, olha lá na última linha, né? No caso aqui eu vou colocar são as duas últimas linhas. Ele diz papam karmeti dashadhakayavam manasastyajet. Então iti papam karma dashadha. Esses são dashadha, são os 10 karma, ações, papam, que são consideradas ruins, que são consideradas más, né? Que são consideradas destrutivas ou inferiores. Muitas vezes traduzem também essa palavra papa como pecados, né? Então, se você traduz esse Samhita com uma visão mais religiosa, né, com um viés mais religioso, seja hinduísta ou seja lá qual for o seu viés, você vai botar a palavra papam como pecado. Então, esses são os 10 pecados. Mas a palavra papam, a palavra papa, não necessariamente significa pecado, né? No sentido religioso, digamos assim. Eu prefiro traduzir papa como atitudes, como papam karma, como atitudes que são indesejáveis, que são ruins, que são consideradas destrutivas. Essa palavra destrutiva eu acho que resume muito bem o que isso significa, para não parecer muitas vezes que é uma coisa assim que uma divindade disse que você não pode fazer, né? O que o Samhita aqui está explicando são as 10 atitudes que, se cometidas pelas pessoas, elas geram problema, elas geram destruição dentro do convívio social e dentro do que as pessoas tentam realizar como uma vida boa, uma vida feliz, né? No final das contas, o Ayurveda, um dos objetivos do Ayurveda é uma vida que é Hita, né? A gente fala Hita Hitam Sukadukam Ayustasya Hita Hitam. Então, uma vida que ela é boa, uma vida que é feliz, né? Uma vida que é próspera, enfim. Esses são os objetivos, né, do Ayurveda. Então, dentro desse contexto, a palavra papa, ou esses karma, esses papam karma, que são essas atitudes que poderiam ser consideradas como pecaminosas, né? Mas, na verdade, se querendo usar o termo pecado ou não, elas são atitudes que são destrutivas, né? E que tipo de ações são essas, né? Então, lá no final, né, eu estou indo de baixo para cima só para a gente entender sobre o que a gente vai falar, né? Como isso está escrito em poesia, muitas vezes a ordem fica um pouco mais poética mesmo. Então é melhor desembaralhar isso aqui para a gente entrar de cara no sentido do que ele está querendo dizer. E ele fala: Papam karme iti dashadha kaya vak manasastyajet. Então tem 3 origens, né, dessas ações que são consideradas destrutivas. Essas ações elas podem vir de kaya, do corpo, elas podem vir de vak, da fala, e elas podem vir de manasa, elas podem vir da mente. Então, as 10 ações que são destrutivas, elas podem se originar ou do corpo, ou da fala, ou da mente. Vamos dar uma olhada em quais são essas 10 atitudes, né? Em quais são essas 10 atitudes destrutivas. Então, ele começa com himsa.
Himsa significa violência, né? Então dá para perceber aí que ele já começou na ordem que ele lista no final com atitudes de kaya, do corpo, né? Então no caso aqui, esse himsa, ele estaria apontando para violência física, né? Então, se você comete atos de violência física, esses atos são considerados papam karma, são atos que vão gerar destruição, são atos que são considerados ruins ou inferiores. Steya. Steya significa pegar alguma coisa que não é sua. É roubo, né? No caso, furto, né, ou roubo, dentro da nossa, do conceito legal, né, brasileiro, a diferença está no uso ou não de violência. Aqui para o Samhita não faz diferença, né? Se você está pegando algo que não é seu e mantendo aquilo sob o seu domínio, seja pelo uso de violência ou não, isso para a gente é steya. Anyatha kamam. Então, kama significa desejo, né? Todos vocês conhecem o Kama Sutra, e a gente já falou de Kama aqui algumas vezes. Então, Anyatha Kamam. Então, Anyatha Kamam, a palavra Anyatha significa errado, né? Então, desejo mal direcionado, desejo errado. Muitas vezes isso é traduzido como infidelidade. Não é uma boa tradução. Então, eu implico bastante com as traduções, né? Então, é muito comum as traduções que a gente tem hoje terem sido traduzidas dentro de um contexto hinduísta, dentro de uma leitura hinduísta do Samhita, né? Então, não necessariamente Anyatha Kamam significa que você está traindo a sua esposa, tá? E os comentaristas, eles são bastante claros nesse ponto. Então, se você olhar aqui o comentário do Arunadatta e do Hemadri, eles dizem, por exemplo, Anyatha Kamo Nishidha Kamaseva. Então, Nishidha significa que é proibido, né? Eu estou lendo o comentário, ele não vai estar aqui, mas só acompanhe a lógica, né? Então ele fala Nishidha Kamaseva, então é um ato sexual, né? Um ato de desejo que é Nishidha, ele é proibido. E como assim ele é proibido, né? Ele continua explicando, ele fala Pashu Stri, então Pashu significa animal, né? Stri significa fêmea, então sexo com uma fêmea animal, que não seja humana, né? Então isso é um sexo proibido, você não deveria fazer sexo com animais. Isso é considerado, está dentro desse contexto de Anyatha Kamam. Que mais? Gurudara. Então, Gurudara é a esposa do seu guru, a esposa do seu mestre, a esposa do seu professor. Você não deveria cobiçar, ele nem fala que cobiçar a mulher do próximo, ele fala cobiçar a mulher do seu guru. Você não deveria fazer sexo com a mulher do seu guru, do seu professor. Isso é Anyatha Kamam, isso é um tipo de desejo que é proibido. Daragamanadi, então ele fala e outros tipos de modalidades sexuais ou de desejo nesse sentido. E o Hemadri, ele fala muito parecido, né? Ele fala Anyatha Kamo Agamya Gamanam. Então, Agamya Gamanam significa o sexo que é ilícito, né? Que deveria ser, que é proibido. Então, pelas leis, né, da sociedade, dessa época, provavelmente isso estava bastante claro, né? E pra gente aqui fica mais claro, né, quando a gente lê o comentário. Porque quando você vê a tradução, você vai ver, por exemplo, infidelidade, né? E não é exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. Então, fica claro, eu espero, o conceito de Anyatha Kamam, e se ficar dúvida, vocês me botem aqui nos comentários que a gente explica mais, ou então guardem para o grupo de estudos, né? Tragam suas dúvidas para o nosso grupo de estudos. Paishunyam. Paishunyam significa falar demais sobre assuntos que você escutou, né? Eles traduzem como, a gente deveria traduzir para o português, como fofoca, né? Então você vê aqui que já tem uma quebra. Se lá ele falou que ele vai falar de 3 tipos de atos que são destrutivos, atos que são kaya, são do corpo, atos que são vak, que são da fala, aqui a gente vê a transição entre os atos que são do corpo para os atos que são da fala. Então ele listou aí violência física, roubo e atos de desejo, atos sexuais que sejam ilícitos. Isso são atos do corpo, são atos papam, são atos que são ruins do corpo. E agora ele começa, parece, a
entrar na modalidade de vok, então os atos que são ruins da fala. E o primeiro dele é a fofoca, né? Então o paixunya é quando você ouve alguma coisa e você passa isso adiante, ou quando você fala dos outros, né? Em bom português é fofoquinha mesmo, tá? Parusha. Parusha significa literalmente ser rude, né? Então é uma modalidade de fala que não é educada, não é doce, não é confortável, né? É considerada abusiva, é considerada rude, é considerada grosseira. Então, parusha é ser grosso, né, na fala com outras pessoas. Anrute. Anruta significa mentira. Então, claramente, assim, você falar alguma coisa que não aconteceu de verdade. Sambhina lapam. Então, alapa significa falar, conversar. E sambhina significa quebrado, interrompido, no sentido aqui de que é uma fala que não é eloquente. Tá? Então a gente fala muito de um tipo de doença que chama pralapa. Então não é bem uma doença, na verdade, é um sintoma, né? Pralapa é quando o paciente está meio que delirando, falando besteira, ou sabe quando a pessoa vai te contar uma história e ela não consegue manter a linha de raciocínio da história? Então ela está dizendo do tipo, eu acordei e aí eu fui pro supermercado, mas não é aquele supermercado da rua principal, é o supermercado da rua do lado. Sabe a rua do lado onde mora a sua amiga? Aquela sua amiga do curso, não a amiga da faculdade? A faculdade da UERJ, não estou falando da UFRJ. Não, então a UFRJ é aquela da Ilha do Fundão. Sabe a Ilha do Fundão, que é perto do aeroporto? E aí você fala, gente, que história é essa? O que ela está falando, né? A gente chama isso de pralapa. Pralapa é quando a pessoa está meio delirando, meio... a gente falaria em português, talvez, é um blá blá blá, né? A pessoa está tagarelando, mas ela não faz muito sentido. E não é bem isso que ele está falando aqui. O que ele está querendo dizer aqui, do sambhinalapam, é um jeito de falar, que é falar coisas que são absolutamente desnecessárias, ou falar coisas que são de uma maneira tão não eloquente e tipo jogando conversa fora, sabe? Quando a pessoa fica falando sobre coisas que são inúteis, assuntos que não importam para ninguém. É só um desperdício de fala, digamos assim, né? Os chineses têm um ditado que diz o seguinte, eles dizem, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Para dizer que o silêncio é mais importante do que falar. Então, quando você for usar o verbo, quando você for falar, fale sobre coisas que são necessárias, sobre coisas que são importantes. E essa é mais ou menos a versão, talvez, ayurvédica, né, desse ditado. E ele continua, vyapada. Então, o vyapada, ele já faz uma transição. Então, se ele foi até o sambhinalapa aqui com pecados, digamos assim, com atos que são ruins da fala, então ele falou sobre falar fofoca, falar de forma grosseira ou rude, falar mentiras ou falar coisas de forma desnecessária, né? Esses 4 são claramente 4 ações que são ruins da fala, né? Complementados por aqueles primeiros 3 lá que são do corpo, agora temos 4 da fala, e ele vai agora para os que são da mente, e os da mente começam com o vyapada. E a palavra vyapada literalmente significa matar, destruir. Então, se você lê isso aqui e não entende o contexto dentro do qual ele está se expressando, ou você também não percebe que existe esse paralelismo e essa ordem entre esses 3 tipos de ações que são destrutivas, talvez você pense que ele está falando sobre matar, sobre gerar mal para alguém. E aí você fala, não, Matheus, mas ele já falou de himsa lá em cima, e himsa significa violência. Então não faz sentido ele falar de himsa e depois falar de vyapada. Então o comentarista, os 2 comentaristas, eles vêm esclarecer isso de uma forma bem linda, né? E se ficou alguma dúvida na sua cabeça, vem aqui o Arunadatta e o Hemadri para limpar a sua dúvida. E você vê aqui no comentário do Arunadatta, ele fala claramente, Vyapada pranyupadghata chinta. Então ele usa a palavra chinta. A palavra chinta significa da mente, é mental. Então quando você fala Vyapada nesse contexto, é pensar em destruição, em violência. É como se você estivesse pensando em matar outra pessoa, ou pensando em destruir outro ser humano, ou alguma coisa, né? Então, esse pensamento destrutivo, ele também é considerado
uma ação que é considerada papam, é uma ação destrutiva, é uma ação negativa, não é boa para você. Então a gente às vezes fala que se ficar na mente não importa, mas para o conceito ayurvédico isso não é verdade. Se a pessoa está pensando determinadas coisas, isso já é considerado um problema, já pode começar a gerar sofrimento para ela e para outros, né? E o primeiro item da lista de pensamentos que não são bons, né, que não levam, não conduzem à felicidade, são pensamentos de violência, pensamentos de destruição. O segundo tipo é o que ele chama de abidya. Então, abidya significa literalmente cobiça, né? É quando você quer alguma coisa que pertence a outra pessoa. A palavra abidya literalmente significa desejo, né? E desejo é engraçado, né? Todo desejo é um tipo de inveja. Se vocês pararem para pensar, toda vez que eu desejo algum item, se eu não tenho aquele item, alguém tem, né? E se eu tenho esse item na minha cabeça, se eu tenho desejo por esse item, eu sempre a minha mente acaba me levando para aquela pessoa que o possui. E isso gera uma conexão que não é tão positiva assim, né? Então, é desejo, inveja, cobiça de alguma coisa que outra pessoa tenha, basicamente. Desejo normalmente passa pela inveja. Para pensar nisso e me diz o que vocês acham nos comentários. E Drukviparyayam, então a palavra Viparya, a gente já viu ela também no primeiro capítulo algumas vezes, ela significa oposto, contrário. E Druk significa ver, perceber, né? Então, literalmente, Drukviparyaya significa a sua percepção, ela está errada, ela está do avesso, né? Muitas vezes isso é traduzido bizarramente como ateísmo, né? E existe um motivo por detrás disso, como eu sempre falo para vocês, é que agora, nessa segunda metade do capítulo 2, fica cada vez mais claro a carga religiosa que pode ter na tradução, né? E muitas vezes, se você não é uma pessoa que bota essa carga religiosa, a tradução ela sai mais laica, ela sai mais 2018 talvez, né? Ela sai mais atual para a nossa época do que se você colocar essa carga, que é possível de ser colocada, religiosa, mas não é necessariamente a única maneira de se traduzir. Então, literalmente, Drukviparyaya significa perceber, ver as coisas de forma contrária, de forma perversa. A palavra perversa aqui é a melhor tradução, porque a palavra perverso significa do avesso. E ela tem uma conotação negativa, né? Quando a gente fala essa pessoa ela é perversa, a gente diz que ela é ruim, que ela é má. Mas literalmente a palavra perverso significa que ela é do avesso. Ela está ao contrário do que a norma social diz que ela deveria ser. Ou ela está diferente do que a gente acha que seria aceitável. E nos comentários eles deixam bastante claro o que eles querem dizer com isso, né? O que eles acham que o autor quis dizer com isso. O que é interessante é porque o comentário do Arunadatta e o comentário do Hemadri são dois comentários totalmente separados, né? E é muito interessante ver como eles muitas vezes concordam na hora da interpretação e esclarecem muito o que os autores quiseram dizer. Eu vou usar bastante o comentário ao longo de toda a tradução do Samhita, de todos os Samhitas, né? Todos eles são bem comentados, mas especialmente nessa parte que tem um cunho talvez um pouco mais religioso, para mim fica muito interessante explicar para vocês o comentário, trazer um pouco de luz e desmistificar alguns conceitos aqui. Então, vamos dar uma olhada no comentário. O comentário do Arunadatta, por exemplo, quando ele fala de Drukviparyayam, ele explica claramente, ó, Shastra Drushti Vaiparityam Nastika Dwadi. Então, quando você vê o Shastra, os ensinamentos, os textos, de uma maneira errada, de uma maneira contrária, de uma maneira que está longe da nossa, da compreensão correta, isso é considerado Drukviparyayam. E aí ele fala também Nastika Dwadi. Então, Nastika significa as pessoas que não creem nos dogmas que são colocados pelos Vedas, né? Então, um dos dogmas é, por exemplo, a existência de Deus. Então, os budistas, por exemplo, eram considerados dentro da tradição aqui védica, né, da filosofia. Quando a gente estuda filosofia no primeiro ano da faculdade de medicina, é uma matéria obrigatória, né, na faculdade de medicina, Padartha Vijnana, que chama. A gente vê como eles explicam pra gente, por exemplo, que os budistas são nástikas, eles não acreditam na divindade, são ateus, digamos assim. Então, por causa disso aqui, é que muitas vezes vocês vão ler na tradução
ateus, ateísmo, como se o ateísmo fosse um pecado, né? Um dos 10 pecados. E não é bem isso que eu acho que o Samhita está querendo dizer. Pode haver essa interpretação, mas não é ela necessariamente a única maneira de interpretar. E o Remadri, ele também coloca aqui o ponto de vista dele, e ele diz Drukviparyayaha apta vakyeshva pramana buddhi. Então, ir contra ou ter dificuldade de entender ou interpretar de maneira errônea o ensinamento dos sábios, das pessoas que vieram antes de nós, os aptas, né? São aquelas pessoas sábias, pessoas que vieram antes da gente, que entenderam a realidade e nos passaram o conhecimento da realidade. Então, Drukviparyaya significa exatamente essa compreensão equivocada da realidade que especificamente nos foi passada pelos nossos antepassados, né? Que foi expressa nesses textos que são considerados assim sagrados, que carregam o conhecimento humano adiante, e em alguns casos ir contra as tradições também é considerado Drukviparyaya. Tomem cuidado para não simplificar isso ao extremo e traduzir isso como ateísmo. Eu acho que não é uma tradução apropriada. Então, esses são os 10 pecados, né? Digamos assim, são as 10 atitudes que geram problema, que geram destruição. A gente tem, resumindo então, as 10 atitudes que geram destruição são violência física, roubo, né, ou furto, comportamento sexual inadequado, aí eles botam como, por exemplo, fazer sexo com animais ou fazer sexo com a esposa do seu guru, né? Paixúnia, que é fofoca, né, já vem entrando na fala, parusha, que é grosseria, né? Anruta, que é falar mentiras, Sambhinalapa, que é falar de forma inútil, né, desnecessária. Esses são os da fala. Vyapada, que é a tendência de pensar em violência física e tentar destruir alguma coisa. Abhidya, que é querer os bens de outras pessoas, então talvez cobiça ou inveja estariam aqui. E Drukviparyaya, que é pensar, entender a realidade de uma forma equivocada, de uma forma perversa. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai continuar a nossa exploração do alfabeto do Devanagari, das consoantes do sânscrito, e a gente vai continuar com as consoantes que são dentais. Então, se no nosso encontro da semana passada a gente falou do ta e do ta, então o T de tatu seria essa correlação. Hoje a gente vai falar do da e do da, o D de dado. Então, na semana passada foi o T de tatu com o Mahaprana e o Alpa Prana, e hoje vai ser o D de dado com o Mahaprana e o Alpa Prana. Então, você vai ver aí do lado que é simplesmente a letra D, né? DA, que significa da, e o DH, que é o da. Então, é da, 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 da. É o D com uma tossezinha no final, como a gente já tem visto bastante. O seu dever de casa para a semana que vem é colocar as vogais do lado, né, dessas consoantes aí, para você exercitar bastante isso e passar a tentar identificar essas consoantes que são absolutamente comuns. Todo shloka tem um da e tem um ta, que a gente viu na semana passada e o que a gente está vendo nessa semana agora. Essas são das consoantes talvez mais comuns que a gente vê nos samhitas ayurvédicos. Esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e a todas aquelas pessoas que já fizeram a transição do Patreon em direção ao Apoia-se, a nossa nova plataforma de apoio ao trabalho do Vida Veda. Eu fiz uma mudança na direção da maneira como a gente recebe apoio das pessoas, e agora os grupos de estudos, tanto dos samhitas quanto o grupo de estudos de casos clínicos, são absolutamente abertos ao público. Eu vou fazer esse teste. Eu quero ver se as pessoas apoiam o nosso trabalho, mesmo eu colocando tudo aberto para todos, como é o meu sonho. Então, meu sonho é deixar tudo aberto, livre e gratuito, e eu gostaria muito de poder fazer isso e receber o apoio das pessoas de forma voluntária, sem parecer que é compulsório, né? Então, nesse sentido é que a gente está movendo esse trabalho agora. Eu espero que isso funcione, né? Eu espero não ter que revisitar esse modelo mais uma vez no futuro.
Vamos ver o que acontece. Muito obrigado a todos vocês que já estão fazendo parte, estão apoiando o nosso trabalho no Apoia-se. Você pode apoiar a gente tanto com um valor que eu correlacionei com chá de gengibre, né? Até patrocinar todo o canal do YouTube. Então fica à vontade, dá uma olhada lá. Eu estou explicando isso com muito mais detalhe lá na página do Apoia-se. apoia.c/VidaVeda. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.